Denise Campos de Toledo. Tiago, nós estamos na linha agora com o ex-ministro da Fazenda, embaixador Rubens Recupero. Embaixador, bom dia. Bom dia. Bem, embaixador, ontem o FMI divulgaram um relatório que reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira este ano para 0,2%. Citou, claro, todas as incertezas relacionadas ao Trump, prevê até uma política expansionista, mas também a possibilidade de o Federal Reserve acelerar a alta dos juros. O fato é que há uma expectativa muito grande em relação ao governo dele, a posse vai ser na sexta-feira, e eu queria saber quais são as suas expectativas, não só para a economia global, questão política, mas para o Brasil especificamente. Olha, Denise, primeiro sobre a previsão do Fundo Monetário, é preciso não dar muita importância, porque a tradição do fundo é de muito baixa previsibilidade, sabe? O fundo tende a jogar na certeza, então ele prevê aquilo que já é certo, né? Em 1997, uma semana antes da explosão da crise asiática na Tailândia, eles publicaram um relatório que deu no Financial Times a manchete: a economia mundial é cor-de-rosa. E logo depois começou uma das maiores crises financeiras da história. Portanto, é melhor não dar muita importância ao que eles dizem, porque eles prevêem sempre o que já aconteceu, né? Agora, eu acho que as perspectivas da economia brasileira são melhores. Eu prefiro acreditar, por exemplo, nas previsões do Chico Lopes, que prevê um crescimento bastante razoável na base da recuperação relativa da indústria automobilística, sobretudo exportações, agora a safra agrícola, a queda dos juros, há uma série de sinais. Eu acho que vai começar uma recuperação que vai ser maior do que essa 0,2%, vai se aproximar de 1%, talvez até mais. Agora, em relação ao Trump, de fato é incerteza em geral, né? Hoje é a grande notícia no mundo inteiro, o grande tema, agora mesmo em Davos, né, que vai se inaugurar lá a reunião, esse tema vai dominar todas as discussões. E é muito difícil, porque você vê, o Trump é um ponto inteiramente fora da curva. Ele era um candidato improvável, né? Foi eleito, esperava-se que com a nomeação dos principais auxiliares se tivesse uma ideia do que ele iria fazer, mas o que se verificou é que os auxiliares todos acabaram dizendo nas audiências de confirmação coisas que às vezes eram diametralmente opostas ao que ele diz, né? E é difícil conciliar essas opiniões, né? Agora, algumas coisas são certas, né? Por exemplo, em matéria de comércio, todos os que ele nomeou pensam como ele, são protecionistas, né? Ele está dando sinais de que ele quer ser o negociador em chefe e puxar para a Casa Branca a negociação de acordos, né? E ele continua emitindo sinais ameaçadores, como o outro agora sobre os automóveis alemães, né? Então, eu acho que as perspectivas não são das mais róseas, né? Ao contrário do que o Fundo Monetário dizia em 97, né? Agora, o Brasil pode sofrer algum impacto dessa política dele? Algum impacto eu acho que sofrerá indiretamente, né? Porque dependendo do clima que se crie no comércio mundial, isso não vai deixar de nos afetar. Mas é menos que outros, né? Porque você vê, há muito tempo que o Trump nunca mencionou o Brasil. Apenas uma vez, muito tempo aí atrás, numa lista de países em que ele falava que roubam empregos dos Estados Unidos, ele incluía o Brasil ao lado da China e de alguns outros. Mas isso mesmo acho que revela a falta de conhecimento, de atualização dele, porque... Agora, os problemas seriam mais indiretos mesmo, né, embaixador? Indiretos. A única coisa que eu diria, você sabe, o estilo dele é bate e leva, né? Se o Brasil, por exemplo, levar avante esse plano de processar os Estados Unidos na OMC por causa de subsídios à soja ou ao milho, né? Você aí pode prever uma reação dele, né?
a reação dele é sempre agressiva, né? De certa forma, ele usa esse método como uma forma de desestabilizar o adversário, né? De intimidar. Você vê que ele conseguiu que a Ford cancelasse investimentos no México, né? Outras empresas recuassem. Portanto, é um estilo de negociar que é truculento, com a ideia de que você, começando com posições maximalistas e agressivas, você obriga o adversário a ser mais concessivo do que ele seria de outra maneira, né? Bom, agora então em relação ao Brasil, o senhor não vê dificuldades maiores, embaixador? Você acha que nós estamos no rumo do crescimento, mesmo com todas essas dificuldades, as reformas ainda em andamento? Não, eu acho que a nossa situação é ainda muito precária, né? Sobretudo porque ninguém sabe ainda esse ano qual vai ser o impacto da Lava Jato sobre o próprio governo, porque há vários ministros chaves que são muito vulneráveis, né? Cujos nomes já apareceram em denúncias, etc. O que eu quero dizer é que eu não sou tão pessimista como o Fundo Monetário. Eu acho que a perspectiva de um pequenino crescimento existe, sobretudo se o Banco Central persistir na queda dos juros, porque mesmo essa queda de 75 pontos, você sabe, Denise, ninguém está dizendo isso, mas na verdade é um efeito apenas óptico, né? Porque como a inflação está caindo, se o Banco Central tivesse reduzido menos 50 pontos ou 25 pontos, ele estaria aumentando o juro real, né? Porque se a inflação cai, quer dizer, você vê mesmo com essa redução de 75 pontos, o juro real no Brasil está em quase 8%, 7,5%, né? 8% é uma barbaridade, né? Num país que está em recessão há 3 anos, né? Então teria que diminuir muito mais, né? Muito mais do que se fez, né? Nós conversamos com o embaixador Rubens Cooper, o ex-ministro da Fazenda. Embaixador, muito obrigado, um bom dia. Obrigado igualmente, hein?